Tá gravando? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, então, à 8ª Semana da Indústria Criativa. Estamos aqui agora no dia 8/12, né? Então, eu vou colocar a programação aqui para todos verem, né? Para ninguém se perder. Estamos aqui, então, no dia 8, na quarta-feira. E agora, às 4 horas, teremos, então, um bate-papo com o Matheus Santolin, Papo Gamer, com o projeto SC Games. Seja bem-vindo, Matheus. Tudo de bom? Tudo Tudo certinho? certo, tudo bem. Prazer estar aqui. Beleza. Fica à vontade. Ah, como o Dimitri falou, meu nome é Matheus, eu sou estudante de design de jogos e entretenimento digital pela Univale, aqui de Florianópolis, e eu sou estagiário da SC Games. A SC Games é um projeto que visa ensinar animação, design e programação, e tudo visando jogos digitais para crianças e adolescentes. Tem uma faixa etária aí meio abrangente, eu acho que, se não me engano, é dos 11 aos 16, 17, não lembro agora. Mas enfim, aí eu dou aula de programação pro pessoal de lá. E acho que é isso. Eu, agora a gente está fazendo o nosso projeto final, agora já está no fim de ano. Logo mais o jogo está sendo lançado. Muito bom. Coloquei aqui só para o pessoal procurar e depois Uhum. pesquisar, né? Então pode acessar aqui É, SC Games no próprio YouTube. Daí aproveitem para seguir o projeto. a nossa página do Facebook é onde a gente mais atualiza as coisas. Deixa eu Se quiser ver. comentar aqui, eu já coloco para todo mundo, tá? Deixa eu abrir aqui. SC Games. Aham. Cadê? Ali, ó. Uhum. Projeto SC Games, achei aqui. Aham. Daí já Ali onde a fica a dica gente. para quem quiser seguir, né? É só colocar no Facebook, Projeto SC Games. É Ou... aí onde a gente posta as nossas aulas e as gravações das aulas e tudo mais. Muito bom. A gente costuma dar aula toda quarta e quinta, né? A quarta é aula de desenho, design, animação, essas coisas. E quinta fica a aula de programação. Esse ano eu tentei fazer uma coisa meio diferente, sabe? Eu tentei meio que ensinar programação através do jogo, sabe? Através da Game Engine. Funcionou até que bem. Ainda é meio prototipo, ainda tá no estágio meio prototipal, assim. Mas funciona até que bem, assim. Eu achei interessante a reação dos alunos. Se tu quiser comentar com o pessoal que às vezes não é da área, né? Às vezes o pessoal não Sim, entende o que é engine, né? Eu já, sim. já conheço, mas só para o pessoal entender, por exemplo, eu vou trabalhar com o quê, né? A Game Engine basicamente é o software que a gente usa para desenvolver o jogo, né? Uhum. Ele tem vários aí no mercado, tem as mais comerciais e tem umas que são mais, assim, menos comerciais, mas ainda são boas, né? Tem todos os usos. E isso eu acho que é uma coisa muito fundamental, assim, para quando você vai iniciar um projeto, né? Você, por exemplo, assim, não tenho, quero começar a fazer jogos. Então, uma das primeiras coisas que eu acho interessante é você pesquisar sobre a Game Engine que você vai usar. Porque você tem diversos tipos de Game Engine que podem se adequar ao teu requisito de projeto, sabe? Uhum. Tipo, se você, por exemplo, eu quero começar a fazer jogos, eu não tenho nenhuma noção de programação. Existem algumas game engines que não requerem que você saiba programar para fazer ela, para usar elas, né? Então, Uhum. o Game Maker, por exemplo, ele não é nulo assim o uso de programação, mas você consegue usar
você não precisa usar muita programação para mexer nele. Uhum. Não que você não use nenhuma programação, mas enfim, você precisa. É Uhum. menos, você consegue fazer usando o sistema de drag and drop. O RPG Uhum. Maker também. Eu estou colocando RPG, aqui só para o pessoal, às vezes, ter uma ideia, né? Que às vezes o pessoal não consegue visualizar, o né? RPG Maker, ele é bem legal que ele. Esse sim, você não praticamente não precisa de programação, mas ele é mais limitado, né? Mas assim, você consegue contar já uma história, já consegue ter algumas noções, então é bem legal. Acho super válido. Eu acho muito interessante que às vezes tem alunos que chegam, às vezes, no curso ou de desenho ou de programação e falam, já fiz um joguinho e tal, né? E daí, às vezes, eles comentam, eu comecei no RPG Maker e tal. E daí, às vezes, é legal essa experiência, porque cada um tem, às vezes, com uma engine diferente, né? Então, isso é legal, tipo, você consegue fazer jogos usando diferentes plataformas, assim, não precisa ficar preso. Isso é uma coisa que todo mundo fala, assim, no mercado e tal, que, assim, a melhor engine que tem é a que melhor se adequa ao seu projeto, sabe? Isso Uhum. é, tipo, não só meus professores, mas eu vi várias pessoas Uhum. do mercado falando, então é meio que isso, né? Tipo, você não. Uhum. Sempre vai ter alguém defendendo uma engine dizendo que é melhor que a Aham. outra, mas sendo bem sincero, não existe uma melhor, sabe? É igual na área de desenho, de animação, né? Às vezes tem gente que É, fala, eu não uso tal aplicativo. Ah, não uso tal aplicativo. Daí eu chego assim, cara, usa todos. O que for melhor para o é momento, né? Eu uso. o que o cara estiver contratando pedir pra tu usar é esse, né? É. Principalmente, tipo, inclusive se a gente parar pra analisar, empresas grandes, assim, Eu coloquei um exemplo aqui só para o pessoal a comparar. Unreal Engine é da Epic, né? Da Epic essa Unreal É, Engine é bem boa. tem a Unity também, né? Tem A várias. Unity. Pode Na falar. SC Games, esse ano eu usei a Unity. Ah, Uhum. a Legal. Unity é bem boa. Tem Uhum. a Unreal é bem legal também. As dois são Uhum. gratuitos, né? Isso que é bacana. Massa. Uma coisa que eu ia te perguntar, que às vezes o pessoal pergunta, né? Ah, mas se eu for fazer um jogo 2D, né? Eu uso qual? Então, às vezes, quem está começando, muitas vezes o pessoal fica em dúvida, né? Para onde que eles vão, assim, né? Ah, quem está começando. Daí o pessoal fica em dúvida. E Uhum. daí, o que que tu sugere, assim? Ah, tu consegue usar vários softwares, na verdade, até mesmo com a Unreal Engine, mas eu particularmente eu prefiro um pouco usar o Unity por causa da Asset Store que ele tem, né? A Unity Uhum. 3D, mesmo que seja 3D o nome, você consegue Uhum. usar ela toda para 2D. Se pesquisar ele 2D, deve aparecer algumas coisas. Uhum. Mas o Game Maker ele é todo feito, ele é feito para fazer jogos 2D, por exemplo. Uhum. Então, ele também é uma ótima recomendação. Se eu não me... Agora eu não vou saber dizer se ele é gratuito, porque eu lembro que teve uma época que ele era gratuito, teve uma época que ele era pago. Agora eu não tenho certeza E o se que ele é é legal que gratuito. está saindo vários jogos que não são só 3D, né? É, Então, um tempo atrás até eu estava vendo que a Unity ela estava casando por causa da nova linguagem de programação até com o Flash, que agora é o Animate. Então, uhum. o pessoal fazia animação, alguma coisa no software da Adobe, então, exemplo, Photoshop, Illustrator ou, por exemplo, o próprio Animate, e daí já jogava para Unity, daí eles conversavam, sabe? É, sim, é porque, vamos dizer assim, você consegue, por exemplo, separar um front do outro, sabe? Você consegue, por exemplo, montar o teu jogo sem nenhuma animação, tipo, só a parte de programação e depois ir montando as animações em cima, sabe? Tipo, sem ter Uhum, que um depender do outro. Óbvio que é melhor, né? Tá tudo uhum, bem ligado, mas você consegue fazer uma coisa separada da outra. uhum. Ah, acho que se eu não me engano, no Unreal Engine dá pra fazer 2D, mas eu não usei o suficiente pra dizer se o quão bom é, então não tenho certeza. Uhum. Mas o Game Maker também, ele é feito pra fazer 2D e ele é bem bacana também. Game Maker 2D. Eu vou colocar aqui só para o pessoal ver. Na verdade, o desafio é fazer 3D no Game Maker. Aham.
E o que eu ia te perguntar, às vezes, né, tem muitos desenhistas ou até mesmo modeladores ou até mesmo programadores que quando começam nessa área, tem alguns que falam, eu quero ir para o 3D, eu quero ir para o 2D, eu quero ir para tal coisa, né? O que tu sugere para quando o pessoal está começando para não ficar perdido, né? Para onde que eles vão, assim? Sempre tentar fazer pelo básico, assim, começar por baixo, sabe? Por exemplo, vamos Uhum, supor assim, eu sei fazer desenho 2D. Eu quero começar a mexer com 3D. Você pode começar com jogos com conceitos mais básicos, assim, tipo assim, mas o que que eu consigo, o que que eu conheço de modelagem? Eu conheço praticamente nulo, mas eu vou fazer um jogo 3D. Então você pode começar com um jogo, sei lá, sabe, usando uma esfera, um cubo, sabe, uhum, uma forma geométrica básica, mas que você já consegue fazer uma movimentação, sabe? Até na uhum, própria oficina da Unity, tem uhum. os tutoriais lá que eles disponibilizam. Um dos primeiros que você vai encontrar lá é o famoso Rollerball, né? Tem Ah, um rapaz que levantou a mão aqui, pode perguntar. opa. É, não é bem uma pergunta, mas é mais um adicional assim, é que as empresas mesmo já usam os cubos, assim, as esferas para Uhum. fazer os protótipos dos sistemas, Uhum. né? Pelo O menos os poligonal, né? programadores, Uhum. assim, enquanto Uhum. os modeladores ainda estão naquela fase de ideias, assim, criatividade, né? Então, Uhum. enquanto os É, modeladores, os artistas estavam fazendo ali, o programador não fica parado, né? Ele Uhum. vai atrás uhum. do sistema também. Mas é isso aí, tipo, você vai na hora de prototipar, fazer os primeiros testes, você faz com o que tem, né? Tipo, você Uhum. vai lá e faz um um quadrado verde para dizer que é o jogador e um quadrado vermelho para dizer que é o inimigo, e é isso aí. Uhum. É isso aí. Depois troca o sprite e tal, né? Você troca o modelo, troca aí bota animação e tal. Normalmente o pessoal às vezes vê no dia a dia, né? A gente às vezes é gamer, né? Ou então o cara é usuário Uhum. de jogos e imagina que é tudo simples, fácil e rápido, né? E Uhum. daí uma coisa que eu queria que tu desmistificasse um pouco isso, assim, falasse um pouco do making off, assim, exemplo, o jogo demora 3 anos, 5 anos, 7 anos, É, quantas pessoas, né? Então fica à vontade para abordar isso, principalmente pensando que pode ter aquele aluno que de repente nunca viu ou está querendo entrar nesse mercado, ou está começando, né? uhum. Fazer jogo não é fácil, tipo, um ponto, assim. Óbvio que você vai ter, tipo, escopos diferentes, né? Depende, né? Óbvio. Tipo, você vai ter jogos que, sei lá, um jogo mega simples de plataforma. Aí também depende do conhecimento da pessoa, né? Às vezes um cara Uhum, que manja já de programação e da engine mesmo, porque você não vai chegar numa engine, uma game engine e sair mexendo em tudo que você precisa, sabe? uhum, Então, você consegue. Você depende da capacidade da pessoa, mas também tem a questão do tipo do projeto, né? Mas no geral, assim, principalmente projetos grandes, assim, são bem demorados. Principalmente se você parar para pensar que. ah, vamos supor que você esteja fazendo o jogo sozinho. uhum, Você é daqueles desenvolvedor independente raiz, assim, que só é o uhum, cara no quarto programando sozinho. uhum, Você vai ter que fazer, se ele for em 2D, você vai ter que fazer os sprites, né, as poses, os objetos da cena, tudo, todas as interações. Você vai ter que fazer as animações também, porque o boneco não vai poder ficar parado, andando assim, congelado. Você vai ter que fazer cada animação, todas as animações, aí que nem ali o Dimitri está mostrando, tem alguns tipos de animações, né, que nem esse ali é frame by frame, né, que faz que ele corta cada é como se ele recortasse e depois compilasse tudo e numa animação só, né? Mas também tem animação por bones que daí a pessoa faz animação. Aí meio que você tem o objeto e você faz animação pro objeto, sabe? Então é meio uhum, diferente, mas ainda assim. Aí você tem que fazer animação
Você tem que fazer a interface, tem que fazer a arte da interface, tudo. Aí você vai ter a programação, aí você vai ter que fazer a parte da fazer as coisas funcionarem e se mexerem na game engine. E aí, dependendo do jogo, você vai ter que fazer um banco de dados. Tipo, aí também é parte da programação, mas aí você. Banco de dados é mais quando você precisa de uma gerência de arquivos mais, vamos dizer assim, robusta, né? Porque você tem alguns mecanismos de programação para armazenar algumas pequenas informações sem precisar de um banco de dados. Tipo, no Unity você tem o Player Prefs, que ele salva algumas informações no... Ai, agora não lembro qual que era a pasta do Windows, mas ele salva algumas informações pequenas, sabe? Mas isso não é tão seguro e também não é seguro, tipo, nível de alguém acessar essa informação. E não é... E você não vai conseguir gerenciar tão bem essas informações. Então, se você tiver que gerir uma quantidade absurda de informação, você vai ter que pensar em integrar um banco de dados. E também tem a questão de você fazer o design, né? Porque o jogo ele vai precisar fazer de um level design ou para focar na experiência mesmo do jogo, entendeu? Tipo, o level design é mais da questão de você fazer uma experiência agradável pro jogador e tudo mais, que vai acabar atraindo o público pro jogo, sabe? Então, assim, são várias etapas que quando fica para uma pessoa só fazer, tipo, acaba sendo uma coisa muito, muito, muito demorada, mais demorada, né? E mesmo se você dividir, ainda assim, dependendo do escopo do projeto, por exemplo, se você tiver um GTA da vida, assim, que o mundo é aberto, tem milhões de coisas para fazer, assim, não, é extremamente demorado, assim, você fazer uma coisa, tipo, porque se você parar para pensar que, assim, cada personagem, NPC, cada coisa tem uma pequena interação, ele tem um comportamento diferente para determinadas ações do jogador, e, enfim, sabe, tem milhões de coisas que podem ser feitas, e então, ainda assim, o projeto, ele é enorme, e tem milhões não, mas várias pessoas trabalhando no projeto, e ainda assim demora, tipo, 3, 4 anos. Então, é uma coisa demorada, sabe? Então, fazer um jogo é demorado sim. A não ser que você vai fazer um jogo menorzinho, sabe? Tipo, aqueles jogos que são, por exemplo, aqueles Endless Runner, por exemplo, aqueles jogos do gênero Endless Runner, que é você basicamente correndo, o teu personagem correndo, você vai coletando os pontos e... Ah, o dinossauro correndo Eu lembrei do Google. Esse é um bom exemplo. Ele, por exemplo, ele é menos difícil de se fazer, vamos dizer assim, né? Porque você só vai... Ele exige mais de programação do que de todo o resto, sabe? Mas ainda assim ele vai demandar um tempo aí. Principalmente se você pensar que você vai ter que fazer as animações e tudo mais. Então, nunca é tão fácil quanto parece. Não é uma coisa que você vai começar agora e vai sair já tudo pronto. Óbvio que sim, você pode seguir alguns tutoriais e até conseguir alguma coisa, mas assim, fazer mesmo assim demanda um tempinho aí. Eu fiz um tempo atrás, em 2012, o Cambirella Adventure, que era nessa estética, acho que foi até antes do Dinossaurinho, que é desse runner, né? Então, o Cambirella era a mesma, vamos dizer, programação do Dinossaurinho, né? Que era basicamente um pulo, usava espaço, né? Deu espaço, fazia pular, né? E a tela era diagonal. E daí o fundo, na verdade, era só um sprite que ficava infinito, assim, em looping. E o pessoal achava que o jogo era infinito, gigante, né? E era, na realidade, só um sprite atrás, em paralaxe. Sim, ele só fica sprite do passando. lado e o bonequinho pulava, né? E você vai fazendo os objetos saindo da esquerda para a direita e vai indo. E daí aqui tinha um outro elemento que trocava,
né? E o pessoal queria chegar, por exemplo, em Chapecó, né? Ele saía aqui da região da Palhoça, de Floripa, e quanto mais tempo, ele chegava mais longe, né? Por exemplo, chegou até a Palhoça, né? E foi bem legal de fazer. Tinha até um joguinho daqui de Floripa, né? Que eu me lembro que eu vi uma reportagem e tal, de uma galera se juntando assim para fazer um jogo de Floripa, né? E a maioria era um jogo e dentro do jogo tinha mini-jogos, né? Aí tu acessava diversas partes assim, da ilha. A maioria dos mini-jogos era Infinite One, né? E o jogo bombou, velho. É um gênero bem divertido, né? Se você parar pra pensar, né? Porque é um jogo que é meio viciante, né? Porque você... É muito simples, assim, a mecânica de você jogar. Porque é só uma tecla, assim, tipo... É até acessível se você parar pra pensar, né? Você não só precisa de uma forma de input, sabe? Então... Cara, é muito viciante esse tipo de jogo. É sempre divertido, sabe? Sempre vai ter um em alta, assim. Uma coisa que me chamou a atenção na época que eu achava crianças vão jogar só espaço e tal, né? E o recordista que tinha um ranking, né? Na época no site do Newgrounds, era um tio meu que tinha 50 e poucos anos. E ele era como se fosse o top 3, assim, sabe? E era um tio mais velho que adorava jogar o joguinho, cara. Ele parava, se distraía e ia jogar um pouquinho, né? Então, até para quebrar aquele paradigma que a gente acha que é para criança, né? Inclusive, eu tava fazendo um trabalho uns tempo atrás ali, e tipo assim, Candy Crush, que é o jogo de Match 3, né? Que é aquele que você fazia a sequência com os docinhos. O público-alvo dele, a expectativa de público dele é de 50, 60 anos, sabe? A maioria. Não que só essa aí da faixa etária, mas enfim. Então, assim, é um jogo que, mesmo sendo coloridinho e bonitinho, ele... tipo, a população idosa firme, assim, joga o jogo. Então... Isso é muito engraçado. O meu sogro jogava Candy Crush, né? E o meu pai hoje tá com 70 anos e ele joga todo dia. Então... E é engraçado a gente pensar que eu lembro no passado, né, que às vezes tipo Candy Crush tinha aqueles minigames, né, aquele preto e branco, tal que a gente jogava, e aquilo ali também é uma questão de lógica, né, então raciocínio lógico e tal. No passado o pessoal usava aqueles caderninho, né, tipo caça-palavras e tal. E daí o que eu percebi? No passado era papel, hoje, vamos dar um exemplo, a terceira idade, né, em vez de fazer um caça-palavras, vai jogar um joguinho que é também de lógica. Então, tipo, isso tipo, é muito bom, né? Tipo, por causa tipo, acaba prevenindo coisas como Alzheimer, né? Tipo, você exercitar o cérebro, tipo, seja com um jogo simples ou um jogo de estratégia. Meu pai mesmo, ele é viciado em caça-palavra, assim, ele era daqueles que a gente, quando eu era pequeno, a gente ele ia na banca de jornal e comprava aqueles livrão, assim, grosso de sei lá quantos jogos, de caça-palavra, ele ficava o tempo todo fazendo aquilo. Hoje em dia ele só, tipo, ele tem um jogo, um aplicativo lá, agora não vai me fugir o nome. Mas é um aplicativo que tem vários jogos diários, assim, de caça-palavras, e ele fica jogando aquilo o tempo todo, assim. É interessante, é curioso. E eu acho engraçado que cada vez mais, né? Por exemplo, eu jogava bastante quando era mais novo, jogava mais, né? Na adolescência, na infância. E daí, quando a gente começa a ficar mais velho, trabalhando e tal, qualquer coisa, eu acabo jogando menos. E daí eu acabo querendo aquele jogo, digamos, mais complexo. Só que em vez de jogar 50 jogos, eu jogo um jogo mais complexo. E eu lembro a minha esposa, por exemplo, que não jogava na adolescência. De repente, né? Como às vezes o pessoal joga. E daí, quando eu vejo, ela tá jogando aquele jogo tipo Fazenda Feliz, sabe? E ela joga direto, de redes sociais e tal, né? E é um outro público, né? Tipo, acima de 25, já tem tipo 37, né? E isso aí explodiu na época do Orkut, depois do Facebook, né? Esses joguinhos de redes sociais, né?
Hoje em dia seria o Coin Master, que tá. Acho que nem tá tão bombado hoje, já foi mais, mas ainda assim. Ah, Como que é? Quen Master? é Como que escreve que eu não lembro? COIN Coin Master ali. Master. É que é o jogo de moedas, né? É que você tem que fazer a tua vila e construir coisas e ataca a vila do... E é muito legal. Eu lembro que tinha jogos de estratégia, né? Então ele pega a Uhum. questão dos jogos de estratégia e também aquela coisa do caça-níquel, né? Que é uma Aham. coisa que no passado era muito usada em jogos de azar, vamos dizer, fliperama e coisa assim, né? Uhum. Esse negócio dos jogos de caça-níquel é bizarro, porque não só pela legislação para produção deles, mas tipo, ah, como mesmo ele sendo, a gente tipo, mudando o formato dele, ele continua sendo uma coisa que, na essência, continua sendo um jogo de azar, mas a gente muda a essência dele, muda a mecânica dele, alguma coisa assim, e ele sempre atrai gente, né? É engraçado isso, tipo, se você parar pra pensar. É que tem a questão do estímulo, né? Aquela coisa do Uhum, ganhei um bônus, né? Aquela coisa de que é um dos princípios dos jogos e da gamificação, né? Tipo, ganhei uma moedinha, né? Essa coisa uhum, da moeda, ganhei um troféu, né? Então a gente tem como se fosse a dopamina, né? Então a gente ganha é, um hormônio a cada moedinha, né? sim. E daí isso nos inspira a querer jogar mais, né? Às vezes ele até incentiva, no caso desses jogos de redes sociais, assim, mais sociais, ele tem a questão também da competitividade, né? Você fala Uhum, assim, não, eu quero ser melhor que, sei lá, meu vizinho, que o meu amigo. Ah, ele tá uhum. quase chegando em mim, vou ter que jogar um pouco mais. E gera também a questão social, né? Sim, também. Interação social, competitividade, assim. Tinha uma época que eu e uns amigos meus, assim, era um jogo, tipo, Uhum, muito besta, assim, de... Era tipo um caça-palavras, assim, mas ele era todo diferentão, assim, ele era uma uhum, parada meio quiz com caça-palavras. uhum, Aí a gente tava, assim, era tipo um dedo no olho, assim, um tentando passar o outro, assim, uma parada muito ah, uhum. extrema, assim, a gente tava sempre tentando, cada um passava um nível, assim, ficava sempre pau a pau, assim, era bizarro. Eu lembro de um jogo que eu jogava com os amigos também, que é das antigas, que era War, não sei se existe ainda, Domination, que era tipo War de Uhum, tabuleiro, né? Só que era uma versão digital do War de tabuleiro, daí tu conseguia jogar online com os amigos e tal. uhum, E daí era tipo War de tabuleiro, só que era no computador, né? sim, E daí tinha aquela coisa de meta, de conquistar terreno, moedinhas, né? uhum, Ou objetivo, né? E hoje aham, cada vez mais está surgindo aqueles jogos que é uma mistura de estratégia com a dominação da região, né? Então, sim. Age of Empires e outros assim né, nessa estética. Os famosos RTS, né? Real Time Uhum. Strategy. É bem intrigante, né? Porque assim, o Real Time Strategy é um tipo de jogo muito nichado, né? Mas ainda assim o público ele é sempre constante, né? Tipo, Uhum. ele não é, você não vai ver um RTS sendo um jogo que vai se destacar, mas ele assim sempre tem público, né? Tipo, sempre vai ter Uhum. um público que é fiel, que gosta desse gênero, que vai continuar jogando, assim. É sempre tem a galera que é muito fiel a esse gênero. É curioso, tipo. Uhum. Eu lembro que uma época eu jogava bastante o Home Total War, né? Deixa eu ver se eu acho aqui Home Total War. Eu gosto de jogos de época, né? Que pega Uhum, história, coisa assim. E daí ele tinha no passado uma coisa mais de cima, né? E uhum, depois ele foi indo como se fosse nos mais novos, né? Ele foi indo, saindo daquela visão de mapa, né? Como se fosse o Game of Thrones, assim, né? sim, E foi sim. indo para aquela coisa mais, tipo, olho no olho, né? Aham, Então, mas terceira pessoa, assim. e daí é interessante de ver como esses jogos mudam também, às vezes de uma versão para outra, né? Uhum, Então, um tem uma visão mais de satélite, outro já tá, tipo, no meio da luta, né?
e daí o outro já tá, digamos, tu tá junto com o cara na espada, né? Então, Civilization também é um que é bem aham, bacana, como ele evoluiu, né? Porque ele era basicamente um Age of Empires da vida, assim. aham. Hoje você consegue ver o que cada cidade faz tipo, acho que lançou o 6. E eu acho que o que é mais louco no Civilization é que ele vai desde a antiguidade até o futuro, né? Uhum. Vai até Para quem não o. conhece, assim, né? Então, esse aqui é um jogo que o cara fica 1000 horas até mais, né? Você começa na idade, nas idades antigas e vai construindo a civilização até, sei lá, na atualidade, contemporâneo e futuro. É muito da hora, assim. É muito legal. Hoje eu acabo jogando uma coisa mais tipo Assassin's Creed, sabe? Tipo de Uhum, ação e tal. E daí, uma das coisas que me intriga no jogo é a questão da narrativa, né? Então, do storytelling, em qual época que passa, qual que é a civilização. Daí vai desde o exemplo viking até uhum. a Grécia, né? Vai para o Egito, vai para Roma, né? Sim. E daí aquela coisa meio que uma aula de história, né? O Império Uhum. Mesopotâmio, depois o Império Romano, e daí eu acabo me intrigando por essas histórias também, sabe? Eu acho que é legal isso também, que às vezes a história que puxa o jogador, né? Sim. Tem muito jogo que, assim, o jogo em si não tem uma gameplay grande, não tem grande coisa de gameplay. Às vezes não tem nem muito gráfico, assim, por exemplo. Às vezes é só, tipo, uma pixel art mega simples, mas a história que ele conta é incrível, sabe? Eu acho que um dos maiores exemplos, assim, para mim é o Undertale, que, Eu só vou assim, colocar aqui rapidinho. o Undertale, ele, pra quem não sabe, ele é um jogo. Ele é um jogo que o gráfico dele é bem simples, assim. Tipo, ele é uma pixel art bem mega simples, mas a gameplay dele também é bem simples. Ele é meio que como se fosse uma. Ele é meio como se fosse um jogo de RPG de turno, sabe? Uhum, Mas ele tem toda o ouro dele é a história, assim, porque ele tem uma história tão bonita, assim, que, sabe, que é emocionante, assim, é sabe? cativante, né? Tipo, ele te joga pra dentro da história mesmo, assim, é uma coisa incrível, assim. E ele, tipo, é só história, basicamente, assim, a grosso modo, porque a gameplay dele não é um RPG de turno, Uhum, e não tem. Eu acho que o único diferencial dele é justamente esse negócio do da batalha que tem como você desviar dos ataques do oponente, assim, sabe? Isso eu acho que é o único diferencial a mais, assim. Mas tirando isso, ele não tem um grande coisa, assim, sabe? Mas ele ainda assim a história é incrível. E, tipo, uhum. só pela história o público é enorme. Então. Eu lembro de um amigo meu que jogava L-Foot, não sei se existe ainda algo assim. E o Hum, L-Foot era tipo zero gráfico, assim, era coisa de futebol. uhum, E daí era isso aqui, ó. Detoy tá aí, cadê o personagem? Cadê o cenário? E o que ele gostava era como se fosse hoje o que seria comparado a ações, né? Que o pessoal mexe com ações assim. E era, uhum. por exemplo, futebol, e daí tinha chaves, daí ele tinha que ver, exemplo, a pontuação do jogador, a força, né? Para vender um jogador, para vender outro. E daí trocava como se fosse um jogador pelo outro. E daí ele ficava só nessas telinhas assim, tipo, número, letra, daí eu olhava para ele, tá, e cadê o boneco? Cadê o personagem? Ele, não, cara, o É. jogo é assim. E ele ficava horas, horas, horas jogando assim. É, agora eu vou me fugir o nome do jogo, mas tem um jogo que é tipo FIFA, só que é parecido com esse L-Foot, sabe? Só que ele Uhum. é só gestão de time, agora não me fugiu o nome. Ah, eu tinha ele. Nossa, me fugiu o nome. Mas Uma coisa, é interessante que.
tem esse... Opa, desculpa que meu telefone tá tocando. Tranquilo. Um filme que eu me lembrei, né, para quem quiser ver, às vezes no Netflix, que às vezes inspira o pessoal que é tanto jogador quanto que aquele pessoal que quer fazer jogos, né? É um filme que eu achei muito massa, que é o Indie Game, né? Às vezes o pessoal está começando e tal, é legal para inspirar, não como a gente falou que sempre vai fazer sozinho, né? Que normalmente, como o Matheus comentou, não é sozinho que se faz, né? Mas a partir do indie game, às vezes pode inspirar um programador, pode inspirar um desenhista, um artista, e daí mostra vários cases de sucesso de gamers, né? Então, criadores de jogos, né? Tanto programadores quanto designers que fizeram jogos que fizeram sucesso. Então, é um documentário, filme, né? Sobre vários jogos de sucesso que foi feito às vezes por uma, duas pessoas, né? Qual jogo que tu joga, João? Cara, eu jogava mais antigamente, assim, né? Agora tô mais focado pra como pra criação de jogos, né? Aham. Aí, antes eu jogava Clash of Clans, é um jogo lá de estratégia também, né? Onde tu monta sua vila ali e Uhum. pode guerrear com os outros. Uhum. Eu joguei muito jogo do PS2, Uhum. principalmente o GTA San Andreas. Uhum. E eu cheguei a jogar um pouco assim do Nintendo Switch e do PS1 também, né? Uhum. Eu lembro que o GTA, quando ele surgiu, ele tinha uma coisa meio 2D, né? Então, no Sim, início, ele sim. era uma visão de cima, né? Totalmente 2D. É Aham. o gráfico, né? Ele não era tão, digamos, bem feito, assim. E na época, o que era legal do jogo não era nem se o gráfico, mas era o que podia fazer no jogo, né? Era uma visão de cima, assim. Sim, E daí sim, depois que sim. veio o GTA 3D, né? Que seria Aham. hoje com o universo aberto e tal, e com mil e uma coisas que dá de se feito, né? Eu acho que eles tiveram um limite ali no PS1, né? Que eles não conseguiam colocar para 3D, assim, era o foco deles fazer um GTA top-down, né? E hoje em dia tem quase que um universo infinito, assim, o cara pode fazer o que quiser dentro do GTA. Pode Sim. puxar, Matheus, pode falar. Opa, que eu tô gravando com a câmera do celular aí, enfim. Ah, tranquilo. Desculpa aí, mas é que, tipo, o primeiro e o segundo GTA eles eram visão de cima, né? E foi legal ver a evolução também deles. Uhum. Tipo, tirando essa última versão definitiva, nossa, Uhum. que é bizarro ver isso, mas Eu vi, por é. exemplo, um avião, um helicóptero dentro do jogo, assim, era uma coisa surreal, assim. Uhum. No San Andreas tinha como tu viajar de avião de um local pro outro, era bem bacana, assim. Pilotar o avião, pilotar o helicóptero, era muito massa. Mas aquele documentário eu assisti ele, nossa, é motivador, sabe? Sei lá, é Uhum. bacana. É, Dá vontade de sair criando, né? sim, é bizarro porque você tem você vê que muita gente, tipo, a parada é realmente, tipo, é o coração da pessoa ali, sabe? O que é um pouco Uhum. preocupante se você parar pra pensar, porque ah, é complicado você misturar o sentimento com o que é o teu ganha-pão, digamos assim, sabe? Uhum. Porque você, às vezes, dependendo da pessoa, não vai saber lidar com a crítica, ou Uhum. também tem a questão por exemplo, se você chamar seus amigos para fazer um jogo e você pode estar acabando misturando com trabalho com amizade sabe, pode acabar ficando uma situação chata, mas também tem a questão Uhum. de por exemplo, o documentário mostra também a parte que deu certo e a parte que deu errado, né? Tipo, às Aham. vezes tu pode dar tudo certo e estourar
e sei lá, sabe, aí virar realmente uma coisa incrível, mas é bem interessante. Esses tempos eu estava vendo, por exemplo, um filho de um amigo meu, que hoje deve ter uns 10 anos por aí, e uma Uhum, das febres é esses tipos de jogos em blocos, né? Então, uhum. veio vários jogos nos últimos 5, 10 anos, né? Que é essa estética que no início era pixel art, depois foi o pixel art para 3D, né? Então, jogo em blocos, assim, né? Eu não sei se é exatamente esse o termo, mas se eu não me engano é voxel modeling o nome, Isso. Daí porque o primeiro foi Minecraft, né? ele foi o que, eu não sei se ele foi o primeiro, mas eu tenho certeza que ele que estourou assim a esse gênero, né? E eu lembro que ele Porque joga e constrói mundos, né? tipo, você tem cada bloco que tem, às vezes tem uma função estética ou alguma propriedade ou algum item, e é tudo em bloco, assim. Você constrói o que quiser, bloco por bloco. Tipo, incrível. Uma coisa que me chamou a atenção que eu não sabia, né? Eu não jogava, eu Uhum, até, assim, vou ver como que ele joga, né? O Minecraft, não sabia como que era, né? E eu descobri depois que tinha e existe um universo dentro do Minecraft que é o Minecraft Edu, que é o que eles sim. começaram a colocar universos de educação dentro do jogo do Minecraft. Por exemplo, tem uma fase que é de física, tem uma Uhum, fase que é de história, tem uma fase que é de química, e sim. daí os professores de diversas áreas começaram a ensinar áreas, de acordo com cada área, tinha uma fase dentro do jogo do Minecraft, né? Isso é uma coisa surreal, que até então nunca tinham feito, assim, sabe? Aí eu- Tipo, eu tava pesquisando há um tempo atrás, tava pesquisando sobre isso e, tipo, tem como você. Eu lembro que de física, assim, tipo, você conseguia juntar. Física não, química, desculpa. Que tem como você misturar o. Porque no Minecraft tem o sistema de crafting, né? Que você cria os objetos a partir de outros. E no de química, é muito da hora isso que você consegue misturar elementos químicos para fazer algumas coisas, sabe? Tipo, Uhum, sei lá, você mistura, sei lá, mais básico que eu sei de cabeça, tipo, hidrogênio com oxigênio, dois de oxigênio para fazer água, sabe? Uma coisa assim. uhum. Mas, tipo, tem muita coisa, sabe? Tipo, enxofre e eu não lembro agora de cabeça, mas, tipo, tinha uma variedade absurda de coisa para você fazer e craftando para fazer química. E isso é, tipo, incrível, assim. Eu cheguei a comentar com a professora de química dela, assim, eu vou testar. E daí, dentro do jogo tinha tabela periódica, daí o cara podia pegar um elemento com outro, meio que fazer Uhum. uma experiência, né? Só que sem utilizar, digamos, algum laboratório Sim. físico de química, né? Só que Uhum. utilizava dentro do jogo. É uma coisa que eu não tinha ideia que existia assim. Sim. Tipo, mesmo se você pegar o jogo. Porque esse é uma versão diferente do jogo original, né? Uhum, Isso, se eu não me engano, é uma versão que você não consegue. Agora eu não sei se você consegue comprar ela uhum, ou tem que ter algum acesso específico para comprar ela, mas eu não tenho certeza. Mas mesmo se você não tiver acesso a essa versão, o jogo original ele já é um estímulo para a imaginação da criança, até pela uhum, questão de estimular a criatividade, sabe? Isso uhum. é incrível, assim. Tipo, a A gente pessoa. fez uma semana de arte no meio do ano, daí eu lembrei Uhum, isso que tu falou agora. E eu não conhecia, né? Eu acabei conhecendo com os nossos alunos, e daí uma das coisas que a gente colocou, dos critérios da semana de arte, a gente ia fazer uma exposição, e aí a gente provocou assim, se alguém quiser testar a ferramenta do Minecraft, e a gente imaginou que os alunos não conheciam, todos eles já conheciam o jogo, e daí eles criaram universos infinitos, gigantescos, dentro do próprio Minecraft, assim, foi coisa uhum, que a gente mesmo como professor, né, então vendo os alunos já adolescentes, né, eles criavam fases infinitas, assim, e a gente achava que eles não iam conseguir, e eles criavam cidades, assim, uma coisa muito surreal, uhum, e em pouco tempo, às vezes um grupo de 4, 5 alunos criavam como se fosse uma cidade, sabe? uhum.
é muito bacana ver as pixel arts, né? Porque como é por bloco, ele tem vários tipos de cores e blocos diferentes. A galera faz umas pixel arts absurdas, assim. Umas coisas, tipo, muito bem feitas, assim, sabe? Parece que foi feito no Photoshop, assim, mas o cara fez no Minecraft usando bloquinho por bloquinho. Eu fico imaginando, não agora, mas daqui a um tempo, sabe? Exemplo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, essa gurizada, de repente, já vai estar preparada para, se gostar, é claro, né? Ir para o mercado de jogos. É como se fosse uma nova geração que já brincava de criar jogos lá no celular quando tinha 5, 10 anos de idade, sabe? Uhum. Inclusive no Minecraft ele tem uma espécie de programação própria, assim, eu nunca cheguei a mexer, mas assim, você tem um bloco lá no Minecraft que chama bloco de comando, e você consegue digitar alguns comandos dentro desse bloco, e ele executa como se fosse um código de programação. Olha que Então legal. você consegue fazer spawnar alguns inimigos através de comandos e coisas assim. E realmente tem pessoas que criam mapas assim customizáveis ou modos de jogo dentro do Minecraft, que é uma coisa assim impressionante. Tipo, elas fazem outro jogo dentro do Minecraft. É uma coisa muito bacana assim. Isso é uma coisa interessante, né? Eu fico imaginando daqui a um tempo, por exemplo, metaverso ou outros jogos que vão surgir, que às vezes os próprios criadores são os jogadores, né? Uhum. Que daí abre uma fase dentro da fase, que abre um jogo dentro do jogo, e daí tem Uhum. outras coisas que a gente não tem ideia, né? Que é possível. Eu acho bacana esse tipo de jogo que você tem alguns jogos que você entra, o jogo base, assim, ele tem, sei lá, 10 fases, mas aí ele tem os jogos feitos, as fases feitas pela comunidade, sabe? E Uhum, você entra lá e daí tem um universo, assim, de fases que alguém fez, que várias pessoas fizeram e postaram lá, sabe? É uhum. muito, muito incrível. Tipo, o limite não tem, assim, sabe? E o que que tu sugere, assim, por exemplo, para quem está começando, de repente para entrar na área de programação, né? Então, por exemplo, o beabá inicial, assim, para não se perder, né? Ou quem está indo para a área de desenho ou de animação, né? Eu acho sempre válido. Sempre acha tutoriais no YouTube, então, tipo, ir atrás de tutoriais, começar pelo básico mesmo, não ter medo de errar, sabe? Tipo, provavelmente vai dar errado da primeira vez que você for tentar. E, tipo, vai seguindo vários tutoriais, assim. Ajuda bastante. E outra coisa que eu acho, para quem for fazer jogos, uma coisa que eu acho que é muito, muito bom para treinar é criar versões do seu jogo, de outros jogos, sabe? Tipo assim, pega um jogo aleatório, assim, que seja meio simples, sabe? Tipo, por exemplo, um que é muito manjado, mas é bem legal de fazer, é o Flappy Bird. Você lembra daquele jogo mobile? Uhum, Várias pessoas refazem ele, então é uma coisa bacana de você fazer, é você refazer o jogo da tua forma, sabe? Tipo, vou refazer o jogo. Você pega a mecânica dele e refaz ele. Então, tipo, isso para mim eu acho que é tipo, um excelente treinamento, sabe? Você treina tanto a programação quanto você treina a questão. Você, às vezes pode aprender uma mecânica nova. Tipo, aprendi uhum. uma coisa nova que eu não sabia que dava pra fazer nessa ferramenta aqui. Ou, eu aprendi como fazer, sabe? Então, você, tipo, aprende também a questão das animações, sabe? Você vai praticar desenho, às vezes, no caso do Flappy Bird, que é 2D, você vai praticar a questão da arte mesmo, né? Fazer a arte dos levels, dos objetos da cena. Então, eu super recomendo, tipo assim, recriar jogos que você goste ou que você já jogou. Para mim, eu acho que é um treino super válido, assim. De novo, não tem medo de errar, sabe? Provavelmente em algum momento vai dar errado. E aí, assim, aproveita enquanto, tipo, errar não tem punição, digamos assim, e tentar de novo, sabe? Porque, por exemplo, aproveitar, por exemplo, enquanto você
por exemplo, se você for uma empresa ou um jogador independente que depende do jogo para comer, digamos assim, e aí um erro vai fazer diferença, mas enquanto você não é essa pessoa que vai, tipo, a renda é o jogo, tipo, aproveita para errar enquanto dá, sabe? Tipo, é isso. Lembrar que além de ter o game over, tem o continue, né? Que daí tu pode ganhar uma vida, né? E pode testar e errar de novo e tentar de novo, né? Sempre dá. Uma coisa que me inspira, muitas vezes até eu coloco esse chapéu, né? Esse chapéu do Super Mario, que me lembra muitas vezes um jogo que me marcou, né? Eu joguei muito na época do Super Nintendo, né? Há muito tempo atrás, então devia ter seus 10 anos, algo assim. E até hoje, mesmo em eventos que às vezes tem jogos ou não tem jogos, né? Então eu sempre coloco aqui o chapéuzinho do Super Mario. E isso me inspirou tanto para a área de desenho quanto para a área de animação, para a área de jogos, né? Então é legal de saber muitas vezes aqueles jogos que marcaram, né? Então às vezes cada pessoa foi marcada por um jogo diferente, né? Sim, para mim o meu jogo assim do coração mesmo é Crash Bandicoot do Play 1. Muito bom. Nossa, pra mim é um dos meus jogos favoritos, assim, eu tenho o emulador no celular, eu jogo ele, eu comprei o remaster também. Nossa, esse jogo pra mim é incrível, assim. Nossa. Eu até hoje, como tu comentou, né? Tu falou, cheguei a uma lagriminha escorreu, assim, né? Eu lembro quando eu comprei meu Play, a primeira vez quando eu comprei o Play 1, né? Eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei 3D, assim, Crash, né? E daí tinha ação, ele não parava, se mexia bastante, né? E era uma coisa frenética, né? E Sim, daí era um poligonal quadradão, assim, né? sim, mas ainda assim ele tem um E charme, era né? muito legal. E ele tinha uns universos diferentes também, ele saía do tradicional, né? Sim, ele ia pro futuro, ele ia pro passado, tinha o um era mais tipo um negócio meio asteca, assim, meio construções antigas, mas aí ele ia de repente ele tava num laboratório, e era muito bacana, assim. Ainda é, né, na real, ainda tá saindo, Sim. E saiu o marcou 4. assim. Até na época, eu acho que ele era o personagem principal, acho que do Play, né? Era como se fosse o Super Mario do Nintendo, né? Era o mascote. Ele era o mascote da PlayStation, só que eles venderam Mas os é direitos. legal de ver, né? Como um personagem ele vai criando, vai evoluindo de acordo com cada jogo, né? Então, às vezes, o próprio ângulo, às vezes era lateral, depois ficou de frente, depois ficou em 3/4, né? E daí tem alguns que vai evoluindo do 2D para o 3D, do 2 e assim por diante, né? Ou vira nível mapa, né? Era legal que ele tinha esse jogo de câmera, né? Ele mudava a fase, às vezes ela era terceira pessoa olhando ele de costas. Aí do nada a fase virava e era uma plataforma 2D, sabe? Um jogo de plataforma Sim. 2D, era muito. E eu acho que até na época não tinha muitos jogos assim, até o Mario, né, era totalmente 2D e tal. Eles começaram a testar coisas que até então ninguém fazia, né? Uhum. O Mario ele só foi fazer uma coisa parecida no Mario 64, né? Mais Uhum. tarde, né? Ou antes. Agora eu não lembro qual que veio primeiro. Eu acho que foi o Crash primeiro e o Mario veio depois. Uhum. Eu queria que tu falasse, agora esqueci da hora, a gente vai conversando, eu me perco na hora, né? E a gente está chegando agora mais ou menos nos 5 horas. Tu falasse uma frase, uma mensagem final, assim, para quem está querendo trabalhar com isso ou quem já trabalha, né? Alguma dica, né? Então, aproveitar esses últimos minutinhos finais, deixar uma mensagem para todo mundo. A dica é continuar tentando, assim, nunca Uhum. parar, sabe? Tipo, é uma coisa que eu sempre falo e, continuar, sempre continue, sabe? Não, por mais difícil que pareça, as coisas sempre dá pra resolver, sabe? E Aham. quando não dá pra resolver, você não precisa se estressar, porque não tem o que fazer, então é sempre isso, sabe? Se um problema tem solução, você tem que, então pode relaxar que vai dar pra resolver. Se não tem, você não tem o que fazer, então só relaxar que é isso aí. Muito Então, bom. eu acho que é isso. Legal.
Então, espero que tenham gostado, gente. Até a próxima. Gratidão, Matheus. Obrigado, Tudo de bom para obrigado ti, pela tudo de bom a oportunidade. toda a equipe, né, da SC Games. Obrigado por ter dedicado esse tempo, né, para falar um pouquinho com o pessoal. Então, espero que muitos desenhistas, animadores, jogadores, gamers e programadores consigam se inspirar, às vezes, com uma outra frase ou com alguma experiência que a gente acabou passando nesse momento, né? E que a gente tenha mais para frente vários desenhistas, animadores e jogos que sejam feitos não só da primeira geração, né? Quem é mais novo, mais velho, e assim vai por diante, vai criando novos aplicativos, jogos e programações. Até mais, tudo de bom. Falou, Abraço. tchau. Falou, Dimitri.